Olá a todos, agora são 17 horas e 56 minutos do dia 29 de julho de 2020. Eu sei que tem muita gente curiosa, né? Principalmente quando se trata, né, de alguma visita ou de alguma ida minha, né, até a federação ou até a confederação ou a qualquer um outro planeta, correto? E nesse áudio de hoje aqui, eu quero falar de algumas coisas, né? E responder outras. E vou torcer muito para que não se estenda muito no áudio, por mais que às vezes eu tente não estender, eu acabo dando detalhe, né? De muita coisa. Como todos vocês já sabem, né? Há poucos dias eu estive na federação justamente para passar, né, meu relatório para eles. E algumas pessoas me perguntam, né, como é feito nessa passagem de relatório. Eu já expliquei algumas vezes. E necessariamente não precisa, né, eu escrever nada e nem fazer absolutamente nada, né? Tudo que eu vejo, eles veem também, né? Tudo que eu falo, eles ouvem. A maioria das coisas que eles falam, eles me permitem também ouvir. E eu, por sempre estar envolvido, né, com relatórios financeiros e por sempre prestar conta, né, para os meus clientes, eu criei um vício e um costume de poder detalhar tudo, né? Então, com essa minha ida em Araçuaí, eu fiz o levantamento do relatório das 3 terras, né, que eu olhei. Escrevi tudo que eu vi, escrevi todas as minhas sensações que tive, por mais que eu estivesse ido 99% vazio, mas eu mostrei o meu sentimento expressado em folhas e em palavras, né? Não que isso fosse necessário, volto aqui a afirmar, mas é porque eu gosto de fazer. E mostrei para eles, apontei para eles o meu interesse em uma terra, das 3. Então, como foi programado a minha ida até a federação no planeta Teireles, eu levei uma pasta com folhas que imprimi do relatório, cheguei lá e apenas entreguei, mesmo eles já sabendo de tudo, né? E o mais interessante de tudo isso é que o respeito mútuo que eu tenho por eles, né, e eles por mim, faz com que até eles, por respeito a essa minha atitude, coloque essas folhas, né, essas páginas aí, em arquivos que eles mesmos criaram com sinal de respeito por todo o meu esforço, né, em sempre estar apresentando. Eu tenho uma coleção de pastas e a cada vez que eu vou na federação, eu coloco as folhas impressas em uma pasta de papel diferente, entendeu? Então sempre eu imprimo as folhas, coloco elas em ordem dentro dessa pasta de papel, tomo meu banho quando está aproximando a hora certa de ser transportado, né, para as estrelas. E nesse intervalo eu fico muito ansioso, né? Às vezes, até nos dias de hoje, me dá dor de barriga às vezes. Eu sempre costumo ali deixar
para tomar meu banho, faltando 1 hora antes. Aí eu visto um dos vários conjuntos, né, de roupa moletom que eu tenho, porque eu escolhi esse tipo de roupa para poder ir para lá, né? É só quando eles me chamam de uma vez e que às vezes eu estou sem camisa, de bermuda, e eu vou do jeito que eu estou, né? Mas quando há o espaço para me preparar, eu gosto de usar um dos meus conjuntos moletons, que são vários que eu comprei de diversas cores, para poder fazer essa viagem. É o que eu gosto, entendeu? Então as minhas coisas tem que ser tudo organizada, tem que ser tudo na hora exata. Eu aprendi que quando a gente atravessa, né, ou antecipa o carro na frente do boi, não vai dar certo. Ou o boi empaca, ou ele se machuca passando por cima do carro, né? Então, eu tento ser o mais perfeito possível no quesito pontualidade. Então, quando eu tenho essas obrigações, quando me é dada aí essas funções, eu gosto de ser perfeccionista em todos os detalhes, no meu dia a dia também. Entenderam? E algumas pessoas me perguntaram se eu podia trazer, né, uma explicação mais profunda acerca do planeta, né, Teireles, que é um planeta colossal, né? É um planeta de tamanho descomunal, por assim dizer. As pessoas elas ficaram interessadas porque eu falei que o planeta visto de fora é como uma esfera de vidro. Entendeu? E as pessoas ficaram, aquelas que não conseguem raciocinar ou interpretar aquilo que eu falo sempre, ou outras, né, que estão chegando agora e têm dificuldade de poder entender aquilo que eu falo, eu vou tentar explicar para vocês como é, tá? Então vamos lá. Imagine uma planície, até o nome já fala, plano, planície. Imagine essa planície circunferencial. Imaginou? Então nós temos a parte de cima, que é a parte A, onde os grandes monumentos e os palacetes estão construídos. E nós temos a parte B, que seria como se fosse uma parte intraterrena, tá? Só que quando você está fora do planeta e se aproximando dele, você consegue ver as duas partes. A parte A, que é a parte do complexo cidadélico, e a parte B, que nada mais é do que um rochedo gigantesco. E é um rochedo feito de pedras preciosas como diamante rosado, esmeralda, esmirna, deu para vocês entenderem? Topázio e outras mais pedras preciosas. Eu estou dando esses nomes aqui de esmeralda, topázio, é justamente pelo fato de você levar em consideração as cores, não que propriamente dito seja esse tipo de mineral precioso de que seja feito esse núcleo, tá? Então você imagina essa planície, por cima o complexo cidadélico e por baixo o núcleo, todo pontiagudo, como se fosse vários cristais pontudos em direção para baixo. Deu para vocês imaginarem?
Agora pega essa parte plana circunferencial, onde a cidade é em cima e essa parte rochosa embaixo, e desenhe ao redor, né? Para quem olhar na horizontal, um círculo. Então você vai ter aí um círculo transparente. Mas a transparência dele dá para você perceber, né, que ali existe alguma coisa. Não é uma coisa totalmente invisível. E quando eu digo que parece ser de vidro, é porque brilha muito. Mas na verdade, a federação, se for olhar na condição planeta, ela não seria um planeta. Mas para mim eu chamo de planeta tão somente por causa deste círculo que envolve toda a parte A e B. Então, independente do ângulo que você olhe, se é na horizontal ou na vertical, você vai entender que toda essa planície A e B, ele está envolto a algo que parece ser uma bola de vidro. E essa bola que eu chamo de vidro, e não é vidro, na verdade, é o campo de energia que cerca toda a extensão desde o núcleo até o fundamento dela. Seria o mesmo em que você olhar para um asteroide do tamanho do Brasil, vagueando sobre o espaço, dentro do espaço, e você olhar que algo envolve toda a extensão deste asteroide. Então você vai ver ali o pedaço correspondente à parte sólida, que seria do tamanho do nosso país, mais ou menos, só para você entender. E você vai ver que o que circula ele, circula todo o seu eixo. Entenderam? Todo o seu eixo. Então, o complexo da federação é esse. Mas quando você passa, né, por esse campo de energia, você percebe que ele é denso, que ele é palpável. E só atravessa esse campo naves, pessoas que são codificadas para isso. Nenhuma pessoa na situação de abduzido, de forma imediata, ela vai ir na federação. É impossível. Entendeu? Porque no momento que houver a tentativa de travessia desse eixo de energia que circula todo esse pedestal, toda essa forma que dá a federação, a pessoa vai ser exterminada, ela vai ser extinta. E o que é esse campo energético? É algo tecnológico? O que você acha que é? Você acha que aquilo ali é tecnologia? Você acha que essa energia está sendo produzida dos cristais que estão apontados para baixo? Que uma vez filtrada a sua energia, emana pelas antenas das torres e cria esse círculo que parece ser de vidro em volta de toda a extensão existencial da mesma? O que você acha? Você acha que é isso? Na verdade, não. Aquela energia que a gente vê daqueles que realmente foram lá para dar o testemunho, aquela energia que parece vidro, nada mais é do que a energia dos próprios seres que estão ali, entendeu?
É a existência dos próprios seres, a essência da dimensionalidade, a essência da densidade deles, forma essa película arredondada ao redor de toda a extensão A e B. Entendeu? Tanto que as próprias praças, as próprias vias de acesso são todas feitas do que parece ser da mais pura prata. Eu não sei se você já pegou numa prata. E quando eu falo prata, não é uma moeda, não. É a prata mesmo, a prata mais pura e refinada que existe, e mais polida. Agora pegue um objeto de prata, se você tiver, e quando o sol estiver a pino ao meio-dia, aponte esse objeto de prata em direção ao sol e de lado tenta olhar para o reflexo que ele produz. Seria como você apontar também o espelho para o sol e olhar de lado para você ver o brilho do espelho em relação à energia que emana da claridade do sol. Então é dessa forma que é tudo que ali é construído. Só que, ao contrário da prata que nós temos aqui e do espelho em comparação, que se você apontar para o sol, ao produzir aquela luminosidade, vai ofuscar a sua vista e vai machucar os seus olhos, até causar algum tipo de queimadura. Lá, o brilho, ele não te ofusca. O brilho, ele não te machuca. É tudo diferente. Tudo diferente. Lá, as árvores são feitas de pedra preciosa. Tudo que existe é a combinação do metal com a pedra preciosa. Parece que um saiu do outro. E o complexo arquitetônico, ou seja, o design arquitetônico, não tem como eu explicar. Eu teria que estar do lado de um desenhista e quando ele fizer os traços, eu corrigir ele naquele momento. Entenderam? Uma vez, eu navegando no Google, eu vi uma imagem que se parecia em 1% algumas partes do que eu chamo de planeta Teireles. Eu até postei no grupo lá do Facebook na época a imagem que se parece, que não é de minha autoria, que não estou dizendo. Eu vi no Google, eu achei tão interessante e tão plausível que na época eu escrevi sobre a federação no Facebook e coloquei essa imagem para fazer uma alusão àquilo que eu queria que as pessoas entendessem. Algumas pessoas me perguntaram, lá tem ruas e avenidas? Sim. Lá tem automóveis? Sim. Não como esses que temos aqui. Tá? Não como esse. E uma das postagens que eu fiz sobre a federação no Facebook na época, por isso que vale a pena aqui relembrar, né, essa questão, eu falei do tamanho da federação. E eles me cobraram isso. Por quê? Porque na época eu tinha colocado o tamanho da federação errada. Eu não corrigi. Por quê? Eu não uso o Excel nem o Word. Eu uso o Point. E todo texto
antes de postar ali no Facebook na época, que eu postava alguma coisa lá no grupo do Facebook que está parado há mais de um ano, praticamente, ou vai fazer um ano, não sei, eu escrevia no Point com muito erro de ortografia, e quando eu inseri o texto no grupo do Facebook, aquela ortografia apresentava uma faixa vermelha por baixo e ali eu fazia a correção ortográfica. Colocava vírgula no lugar certo, pontuação no lugar certo. Então no dia eu deixei escapar e não corrigi o tamanho exato da federação, né? E como para eles tudo tem que ser perfeito, e eu até me surpreendo várias vezes por eles terem entrado em contato, né, com a nossa espécie, principalmente eu que sou um defeito de fábrica mesmo. Até hoje eu não consigo conceber, né, o porquê que essas pessoas do espaço vêm até a nós, escolhe alguns dentre nós, não que esses escolhidos sejam melhores, não, pelo contrário. Alguns são escolhidos para experimento, e ao longo do tempo se torna experimento mal sucedido. Outros são escolhidos e ao longo do tempo é imposto a essas pessoas alguns testes em cima de habilidades que eles devolvem para nós porque foram tirados de nós. E aí testam a nós para ver se nós seremos dignos de continuar diante deles, né? Há essa diferença. Eu já fui testado várias vezes. Então, como tudo para eles é perfeito, e é perfeito mesmo. Até dormindo eu sou imperfeito, porque eu ronco e peido à noite. Tá entendendo? Eles são perfeitos em tudo que eles fazem, né? Então, o que acontece? Eu coloquei o tamanho e não corrigi e postei, porque assim, o que eu escrevo, eu só faço a correção ortográfica, às vezes algumas correções passam desapercebida, e eu postei. Depois, eles me chamaram, me lembraram, né, daquilo que eu tinha feito de errado, inclusive até nos dias de hoje eu não corrigi, mas depois desse áudio eu vou entrar no Facebook e corrigir, né? E o tamanho estava totalmente errado. Eu vou dar aqui aproximadamente, para você que está me ouvindo, o tamanho aproximado, tá? Do tamanho da federação, para que você entenda. Vai aí no Google e coloque assim, qual é o tamanho de Júpiter. Vai te dar todo o tamanho circunferencial de Júpiter. Você vai pegar esse cálculo do tamanho de Júpiter e multiplicar. Você vai colocar o tamanho de Júpiter, tá? Vezes 45. E vai dar o tamanho aproximado do planeta Teireles. Que na verdade é uma planície onde por cima tem uma bela cidade e por baixo o que parece cristais apontados para baixo. Esses cristais têm a cor esverdeada, tem a cor laranjada, rosada, azulada. Então por isso que no começo do áudio eu dei mais ou menos um parecer acerca das cores em base dos nossos minerais preciosos.
Então agora você tem aí o tamanho de 45 planetas Júpiter, o que colocaria, né, o nosso Sol praticamente no bolso. Nós temos o Sol de Arcturus, nós temos o Sol de Sírius, porque Sírius é dividido em vários setores. Nós temos os 3 sóis em Órion, e a leste de quem vê existe mais 4 sóis em Órion, e esses sóis são 2 vezes maior do que o Sol de Arcturus, né? E por aí vai. Então estou dando aqui só uma ideia de você pegar o tamanho de Júpiter e multiplicar por 45. Só para você ver no seu pensamento aí a grandeza de Teireles. Então imagine você chegar agora, nesse exato momento, e ficar de frente para Júpiter. Você vai ver um planeta colossal, que a ciência diz ser gasoso. Alguns acreditam que nem tem solidez, que aquilo ali é uma bola de gás. Cada um que fique com seu conceito. Se o conceito que a NASA passou é esse, e quem acredita nisso, que seja respeitado por aquilo que acredita, mas não é bem assim. Então vamos ao conceito do mundo. Imagine agora você dentro de um objeto discoide a aproximadamente 20 quilômetros de Júpiter. Você vai ver um planeta colossal diante de você, que parece que vai te engolir. Agora imagine esse planeta 45 vezes maior, né? A nave que você estava parecia o quê? Uma partícula de areia, da mais pequena que existe, da menor que existe, mais pequena não, né? Menor, né? Da menor que existe, perante todo um oceano inteiro, né? Agora você vai ver na sua mente complexos cidadélicos colossais diante de você. Torres, que seria próximo aos 1000 andares. Imagine um prédio de 1000 andares. Agora imagine esse prédio todo prateado. E na base de baixo desse prédio, você vai ver uma praça gigantesca. E você vai acreditar que aquelas árvores ali são árvores naturais. Até parece ser natural. Mas quando você chega perto, você vê que tudo que existe ali é feito da mais pura riqueza, do mais refinado mineral, processado, dado forma, para que aquilo representasse através da natureza aquilo que para eles é. Porque toda a natureza, aos olhos deles, é uma pedra de grande valor. Por isso que, no planeta Teireles, todas as árvores, toda a grama é feita de princípios minerais, ou seja, pedras preciosas. Todos os veículos ali são feitos, aí sim, de um material que se parece com vidro e ao mesmo tempo como uma espécie de polímero bem polido até chegar à sua transparência. Deu para você imaginar? Os veículos de transporte ali, alguns se parecem com carros quadrados. Imagine aquele carro da Fiat
que parou de ser produzido, né? Como é que é o nome dele mesmo? Eu acho que é o Estilo mesmo. Acho que é Estilo mesmo. Aquele carro da Fiat que há um bom tempo parou de ser produzido. Imagine um Estilo sem rodas, e que fica suspenso entre o que é sólido, que a gente vai chamar de chão, de piso, até o seu assoalho ali, a um nível ali de 30 centímetros. E 30 centímetros corresponde ao tamanho de uma régua padrão. Por que eu dei a característica desse carro Estilo? Porque é um carro mais quadrado. Mas poderia também ser semelhante ao Ideia, não é verdade? Ou ao Tempra. Então, você vê veículos ali bem quadrados mesmos. E o que faz ter uma menção, né, de uma ideia de um veículo é pelo fato da extensão do que parece ser um capô, mas não abre, porque não tem motor. Você olha para ele assim e você vê de um lado por outro. Você não vê nenhum tipo de couro sendo usado para o assento. Você não vê nenhuma roda. Você não vê nenhum motor. Nada. É simplesmente o que seria um protótipo do Estilo feito de acrílico, por exemplo, ou de vidro, sem rodas. Outros veículos se parecem muito com micro-ônibus também, sem roda. Entenderam? Outros já são esferas cortadas no que parece ser ao meio. Quem aqui já foi, quando criança, em um parque, e naquele parque tinha aquelas xícaras, que você entrava dentro daquelas xícaras e aquilo rodava com você de um lado para o outro? Né? Então, tem alguns equipamentos ali, alguns veículos de transporte, que parece uma esfera pela metade. Eu dei a comparação da xícara porque é o mais próximo aqui que eu posso aqui lembrar para tentar mostrar para você como é lá. É lógico que eu não vou conseguir falar tudo, né? Então são veículos que se movimentam sozinho porque têm a inteligência própria, né? Você vê passando de um lado para o outro e basta simplesmente você pensar em querer ir em algum lugar dentro do que você conhece, que seja Teireles, que qualquer veículo próximo a você para. Entendeu? E quando ele para, do branco ele começa a ficar aquele azul bem claro, significa que você pode transpassar aquela parte sólida que se parece vidro e se sentar sobre ele. É incrível. E ali ele fica totalmente transparente novamente. Enquanto ele está transparente, se você tentar atravessá-lo, você vai sentir a rigidez do que se parece vidro. Mas quando ele ficar um azul bem claro, significa que ele fez a medição da autorização que você carrega no seu DNA, tanto biológico como energético, né? E ali você entra, e o interessante é que as laterais somente que fica azul. O fundo, onde seria o que nós chamamos de assoalho, fica branco. Para quê? Para te dar rigidez quando você pisar e o seu pé não transpassar. Aquilo se dissipa em bilhares de partículas de átomos que faz com que você atravesse e você acredita que está atravessando algo sólido, mas não é. Aquilo que é sólido se dissipou de tal forma que você enxerga a solidez, mas na verdade aquilo ali serve para calibrar a sua energia com a energia daquele veículo. E só com o seu pensamento, e você não precisa ser treinado para isso, você pensa em algum lugar que você já tenha visto, né, em Teireles, esse veículo ele vai
calcular aquilo que você quer e ele vai te transportar. E o transporte não é como um passeio, né, na cidade, onde você faz 20, 40 ou até 60 quilômetros por hora, não. Vai ser tão rápido que quando você assustar, você chegou. Entendeu? E quando você desembarcar ali daquele veículo, sair dele, ele vai para outro lugar. E se naquele momento que você desceu, você quiser voltar para onde você estava, e aquele veículo que te conduziu tiver ido, o mais próximo que tiver ali vai ler o seu pensamento e vai se achegar a você para que você seja transportado. Isso é só algumas coisas da federação. Há um tempo atrás, eu até narrei, né, a respeito de um planeta onde eu fui, que tinha acabado de passar pela libertação, né, da questão de desenvolvimento racional e se libertado e começou a crescer, e ali passou a não existir mais moeda, nem trabalho privado, e sim trabalho coletivo, onde uma pessoa fazia algo para outros, né? E ali eu vi e testemunhei veículos, né, de pessoas e que conduzia aquelas pessoas para o trabalho. E no momento, se houvesse a necessidade de transportar um outro alguém, aquele veículo serviria para transportar aquela pessoa a um determinado lugar. E assim que chegasse naquele lugar, aquele veículo voltaria para a casa do seu dono. E quando estava próximo daquele seu dono sair do trabalho, aquele veículo ele ia sozinho buscar o dono no trabalho. E se no meio do caminho fosse necessário transportar um outro alguém, ele transportaria e automaticamente um outro veículo de um outro alguém transportaria aquele homem para sua casa. Entenderam? Quando eu vi e fui levado a esse planeta e vi esses veículos lá, eu logo imaginei que aquilo ali tinha sido uma inspiração da liderança planetária que esteve em Teireles e viu isso que eu estou dizendo para vocês aqui. E quando o planeta em si começou ao ápice do desenvolvimento, aquela liderança optou por querer esse tipo de tecnologia. Então, foi usada a inspiração de Teireles para esse mundo, principalmente na questão de transporte, né? Então, estar em Teireles é maravilhoso, é um paraíso próprio. Você olha para o céu e você vê o céu como você vê uma aurora boreal. Já de fora do planeta, olhando para o planeta, você enxerga as cidades e o seu brilho e toda essa película que parece ser de vidro que rodeia toda a extensão da massa física, né? Só que quando você atravessa esse campo de energia, que é totalmente translúcido, transparente, e você já olha para o céu, você vê o céu fluir e se mover como uma aurora boreal 24 horas por dia. Entenderam? Então eu tenho sim uma dificuldade muito grande para falar de Teireles. Porque a beleza lá é tanta que se eu tentar enfeitar demais aqui, vai soar confuso até para você que me ouve. Mas sim, lá tem transporte, lá tem portais, e os portais ficam abertos dentro de círculos físicos. O que são círculos físicos? São arcos sólidos que calibra a energia do lugar e faz a transferência de ponte
de uma localização a outra. Então, tudo que os veículos fazem, os portais fazem. E tem os portais principais, que você pode até entrar dentro dele, mas você não vai sair em lugar nenhum, a não ser no próprio lugar onde você está. Na terceira vez que eu tinha ido na Federação, eu vi um grande portal para as estrelas, com iniciais alfanuméricas, de deixar assim os olhos saltando para fora de tanta beleza. Eu perguntei a Gnachete se eu poderia me aproximar e tocar naquele arco que compunha, né, a parte circunferencial do portal. Ela disse que sim, que eu podia ir, então eu fui. Quando eu cheguei, eu toquei naquele metal que parecia ser feito de carbono. E quando eu toquei, a parte que eu toquei, ficou a minha mão marcada. Seria o mesmo que você colocar sua mão no vidro, no dia de inverno, e você soltar o bafo da sua boca, a respiração da sua boca na sua mão, e você tirar sua mão, você vai ver a forma da sua mão. Só que quando eu coloquei a mão, esse metal parecido de carbono, parecia que era feito de carbono, ele começou a puxar a minha mão. Eu sentia que a minha mão estava presa na espécie de um durex inverso. Ou seja, imagina você pegar uma fita crepe ao inverso, que é quando você circula o pedaço de fita nela mesma para você prender um cartaz, e você ter uma fita dessa grande, e você colocar a mão, obviamente sua mão vai grudar naquela cola, né? Foi a mesma sensação. Quando eu coloquei minha mão, não só grudou, como a minha mão começou a entrar naquele metal à base do que parecia ser carbono, né? E aí eu consegui tirar minha mão e ficou a forma da minha mão certinha. E as impressões digitais que todos nós temos, cada uma tem a sua, ficou brilhando numa cor fosforescente. Entendeu? E depois, aquele metal começou a voltar no formato. Seria como se alguém do outro lado tivesse desamassando o formato da minha mão. E aí, eu fui lá, como curioso que sou, e coloquei só o dedo, a ponta do dedo, e fui apertando. E meu dedo foi entrando. Foi entrando, foi entrando. Mas aí eu percebi que não chegava a lugar nenhum. E a sensação que eu tive foi como se aquilo ali fosse tudo emborrachado, e dentro dessa borracha tivesse um ar, e esse ar não tivesse tanta pressão a ponto de deixar o meu dedo afundar. E a sensação que eu tive já não era mais daquela cola do durex, mas sim de algo emborrachado, né? E aí a Gnachete se aproximou de mim. Eu perguntei para ela se existia a possibilidade de eu entrar naquele vórtice de luz que é multicor. Ela disse que sim. Então, para você entender, imagina você de frente de um portal desse. Você vai ver a energia multicor, que seria o mesmo que você fazer, né, uma bolha de sabão dentro de um bambolê. Imagina um bambolê e você molha ele, sopra ali, com um canudinho, uma água com sabão, e você vai ter ali a estrutura do bambolê, e por dentro você vai ter aquela parte meio viscosa, né, do que seria o sabão ali. E se você apontar para uma claridade, você vai ver uma cor esverdeada, azulada, laranjada, não é verdade? Então por isso que eu sempre uso o exemplo como uma bolha de sabão. Deu para você imaginar? Então você vai olhar e você vai ver algo que não pertence àquela realidade ali, que está em outro lugar, mas você vê como se você estivesse olhando uma paisagem da sua janela. Então, quando você vai de encontro, o certo seria você que é autorizado chegar naquele lugar. Não é verdade? Aquela vez o nosso desenhista até fez o desenho mostrando, né? Eu em um determinado planeta, e esse portal aberto,
e do outro lado a casa do sítio da minha mãe. Correto? É aquela visão. Então, se você está olhando para o portal, para essa estrutura metálica, na vertical, você vai ver que de espessura ele não passa de 1,5 m, né, de espessura. Então o certo seria aquela pessoa que está do lado de cá atravessar, você vê ela do outro lado, não é verdade? Mas não, quando ela atravessa, ela já está em outra dimensão. No meu caso, como eu não fui autorizado, do jeito que eu passei, eu saí simplesmente do outro lado do arco. Eu não fui para lugar nenhum, permaneci no mesmo lugar, somente passei de um lado para o outro. Por quê? Porque a minha codificação, naquele momento, ela não permitia e não me dava acesso para poder, através deste portal, ir para outra galáxia, para outro sistema solar ou para outra realidade. Não. Então, por isso que ele não me fez nem mal e também nem me fez bem. Apenas sanou uma curiosidade minha. Já os portais móveis, que se desloca de um lugar para o outro, que também é no formato de arco, como um bambolê, nele sim, você olha para ele, através do campo de energia, você enxerga partes dentro do planeta Teireles. E ali, quando você atravessa, você realmente chega àquele lugar. Então, se aquele lugar está a 50 quilômetros de distância, quando você coloca a sua perna direita ou esquerda, você já está lá. Entendeu? Porque são pontes de passagem dentro de uma própria realidade que pertence ao lugar em matéria. Não é o deslocamento de um eixo para outro eixo. É simplesmente num lugar. Entendeu? Quando você está na superfície de Teireles, seria como se você estivesse literalmente numa terra plana, onde um domo estaria por cima. Então, qualquer terraplanista que acredite, né, que a Terra é plana, se ele for em Teireles e ver, ele vai acreditar que Teireles é uma terra plana, mas não é. Porque o mesmo domo que está por cima, ele também está por baixo. Por isso cria o aspecto de planeta. Mas vamos dizer que esses seres da Federação abandone Teireles, que fica no centro da nossa galáxia. Ele não está nem 1 centímetro à frente, nem 1 centímetro à retaguarda, nem à direita, nem à esquerda, nem para cima, nem para baixo. Ele está no centro da nossa galáxia. O centro da nossa galáxia é simplesmente um ponto imperceptível aos olhos de tudo que existe. Então nossa galáxia é mais um grão de areia na imensidão de um deserto. Para vocês entenderem quão grande é toda a existência. Então, cada galáxia tem um planeta e o nome desse planeta é Teireles. Eu chamo de planeta. Eles chamam de a grande cidade, que é a própria federação. E toda a federação está no centro da sua galáxia respectiva. Vamos dizer que existe uma galáxia e nessa galáxia existe somente 100 milhões de sistemas solares. Ali vai ter uma federação. Vamos dizer que existe uma galáxia e nessa galáxia só existe um único sistema solar. Do mesmo jeito, vai haver uma federação e naquele sistema solar uma confederação. Porque é lei. Foi estabelecida em que toda galáxia houvesse uma federação e que em todo o sistema solar pode ser um Sol e um planeta, vai ter uma federação.
o planeta tendo vida ou não, vai ter uma confederação. Entenderam? Então, você chega na galáxia, no centro da galáxia, e você vê o quê? Uma grande cidadela. Então vamos dizer que a nossa federação, a Teireles, foi abandonada. Os seres decidiram mudar para outro ponto. Vamos dizer isso, tá? Só para trazer uma alusão para vocês. Se o aspecto circunferencial, que parece de vidro, ou seja, se o mesmo domo que é em cima é embaixo, circunferencial, que dá a visão de quem chega que seja um planeta de vidro, como eu já me referi sobre ele várias vezes, se é um campo energético, e se esse campo energético não é produzido pelo núcleo, porque se não é um planeta não tem núcleo, não é verdade? Mas sim é uma planície, onde por cima é construída uma cidade e por baixo o núcleo dessa cidade sólido, não o núcleo lópide, mas o núcleo rochoso, ou seja, vamos imaginar que uma rocha do tamanho do planeta Eleap esteja vagueando. Agora imagina que um processo de terraformação foi feito por cima desse rochedo. Então nós teremos o quê? Uma parte plana por cima e uma parte pontiaguda por baixo. O que parece o mesmo que um funil. É você olhar o funil. O funil por cima é plano. E quando ele desce fazendo aquela saliência que é o bico. Tá entendendo? Mais ou menos assim. Porém, tem muitas outras pontas que parece ser cristal. Quem já viu aí um machado de cristal? Você deve ter visto um cristal. Por mais pequeno que ele seja, quando você encontra ele, ele tem um núcleo, e esse núcleo é pontiagudo. São várias pontas saindo para cima como se fosse espinho, não é verdade? Então pega esse cristal, vira ele, aponta a cabeça, você vai ter o fundo do cristal. Aí você lixa esse fundo do cristal. Essa comparação eu acho mais plausível, né? E ao redor, a energia. Então, se os seres saem de lá e abandonam, né, essa galáxia, e aqui passa a não ter mais uma federação, o que nós teremos? Uma cidade abandonada. E como seria essa cidade? Simplesmente um complexo rochoso, totalmente plano, com uma cidade construída por cima e embaixo uma parte pontiaguda, que ficaria vagando eternamente em um mesmo local. E que não mais teria o brilho que hoje lá tem, que é o brilho da consciência daqueles seres que frequentam lá. Entenderam? Mas jamais uma federação é destruída ou abandonada. Nunca, literalmente nunca. Nós, como seres humanos, em muitos momentos não podemos falar nunca, porque senão lá na frente a gente paga língua, né? Só que o que vem como ordenança da arquiteta de tudo é que nunca deixaria de existir as federações. E como a palavra da arquiteta de tudo é irrevogável, assim como a palavra do arquiteto também é literalmente nunca. Porque eles têm cunhão para poder manter o que eles falam. E esses seres, que são os 500 titulares, dentre os 500, 50 são os majestosos por cima dos outros 450, que totalizando dá 500, eles são eternos, são escolhidos
pelo Criador deste céu, dimensão e densidade, que é um dos filhos do arquiteto e da arquiteta de tudo, que hoje estão no 1000º céu. Então é ele quem escolhe quem estará substituindo aqueles que já estiveram na federação. Então, quando um sai e recebe a recompensa, por assim dizer, outro entra no lugar. E não é um concílio ou um conselho que vai escolher. É o Criador daquele específico céu. Então, nesse mar de sóis, planetas, nessa existência que chamamos de cosmo e universo, isso aqui é um céu. Acima de nós tem outro, e assim até o 1000º. São 1000 céus desse para cima. Deu para vocês entenderem? Já falei disso em Um Lugar Inexplicável 1 e em Um Lugar Inexplicável 2, né? Então, gente, falar da federação, para mim, é difícil, porque tem muitas coisas que eu quero falar, e quando eu tento falar, a minha boca trava, não sai. Então, o pouco que eu posso falar para vocês é isso. Lá é um lugar de muito brilho, de muita pureza, onde pessoas imundas como eu nunca deveria ter sequer atravessado a atmosfera que é formada pela consciência dos 500. É eles quem formam todo lugar. A energia que faz funcionar o lugar sai deles. Deles. Mereconoab, Agnachete, Zamaniel, Aka e outros são do concílio dos 500. E não é porque eles são primogênitos específicos das suas linhagens respectivas, não. Porque existem seres lá que não são primogênitos dos seus pais, ou seja, não são os primeiros filhos dos seus pais, e foram escolhidos pelo Criador a estar ali. E o interessante é que quando o Criador escolhe, ele pede conselho para os seus filhos. Só conselho. E na verdade esse conselho seria nada mais, nada menos do que uma apresentação daquele que ele escolheu para aqueles que são os seus primeiros filhos. Tudo é em perfeita harmonia. Quantas e quantas vezes eu virei para Atilio, Zamaniel, Mereconoab, o próprio Arnetoliel, e falei assim: olha, eu sou cheio de defeitos, cheio de sujeira, né? Na mente, que é o próprio coração. E por que eu sou levado àquele lugar maravilhoso? E aí eu pronuncio o nome verdadeiro que traduzindo se chama a grande cidade. E tudo que é chamado como grande cidade se resume na palavra federação. E eles, como sempre, né, olham para mim com aquele olhar maravilhoso que todos eles têm. E com o olhar eles me mostram que é necessário ir, ver, testemunhar e falar. Falar não por ordenança, mas por vontade própria, que é o que eu estou fazendo aqui. Entenderam?
Então, quando você vê, como sempre vi, de dentro de uma nave, de uma máquina inteligente, olhando para aquele planeta colossal e vendo, né, máquinas inteligentes entrando e saindo, você treme, você chora, você gagueja, parece que você está pelado dentro de um freezer, que você não para de tremer. Você vai conversar com você mesmo, você começa a bater dente, bate aquele calafrio, aquele arrepio na espinha, o seu joelho assim começa a dobrar. Por quê? Porque aquilo que existe em você, que é a sua centelha de vida que te faz viver, ela sabe, por mais que você seja inconsciente, ela sabe da representação de uma federação. Por isso que você tem essas anomalias no corpo. Quantas e quantas vezes eu tremia tanto, mas tanto, mas tanto, que eu sentava no assoalho da nave. Quantas e quantas vezes os seres olhavam para mim, estendia a mão, me levantava e eu continuava tremendo, mas tremendo mesmo. É aquela tremura, aquele tremor que você não consegue parar. Não é uma coisa psicológica, porque às vezes o frio, às vezes você tremer de frio é psicológico, porque se você sentir o frio e você dá uma tremidinha e você pensar na tremida, você continua tremendo. Mas quando você esquece que está fazendo frio, você para de tremer, porque é psicológico, né? A não ser que o frio seja realmente extremo, como na Antártida, por exemplo. Então é você entrar dentro de um freezer pelado, menos 10 graus, e você ficar ali por 30 segundos, e você vai bater o queixo, você vai tremer, você vai ficar todo encolhido, porque você vai ter um mecanismo de defesa, né, onde você vai querer armazenar energia se encolhendo para você se aquecer. Seria mais ou menos isso. Hoje, graças a tudo que existe, eu sou transportado como fui essa semana. Semana passada, na verdade, né? Então, simplesmente, eu fui transportado. Transportado. Quando chegou 0 hora, eu olhei para o relógio, era 23 horas e 59 minutos. Eu simplesmente fechei os olhos, esperando passar aqueles segundos, né, que completaria 1 minuto para 0 hora. Eu só percebi que mesmo com os olhos fechados, eu vi aquele clarão. Fica aí no escuro se você tiver, não, você tem, porque todo celular ele tem uma lanterna, né? Principalmente os de hoje. Fecha os teus olhos no escuro, liga a lanterna do seu celular e se aproxime perto dos seus olhos com os olhos fechados. Você vai ver aquela vermelhidão que é o clarão do que está lá fora, não é verdade? Só que isso aí é só um comparativo, porque o clarão não fica avermelhado nos seus olhos por causa do fluxo sanguíneo que tem nas suas pálpebras, né? É o clarão de brancura mesmo. Então veio aquele clarão. Na hora que veio aquele clarão, eu senti aquela luz meio viscosa, meio pegajosa. E quando eu percebi que mesmo com as pupilas fechadas, aquele clarão estava diminuindo e eu abri os olhos, eu estava sentado em um banco de uma das trocentas praças que lá tem. E a primeira coisa que eu vi foi aquelas torres maravilhosas, aquela arquitetura que qualquer arquiteto desse mundo, formado em design de interiores, de exteriores, qualquer engenheiro, né? Qualquer engenheiro de renome que já viveu e morreu e deixou as suas obras, né, como patrimônio, daria tudo para fazer somente uma linha daqueles complexos
arquitetônicos, aquelas cidades, aqueles domos, aquelas torres, aquelas antenas, aquelas vias, aquelas praças, aqueles chafarizes de águas cristalinas que você pode beber e nunca que você se enche dela, porque sempre você quer mais. Aquelas ruas feitas de cristal, aqueles meio-fio dourados, causa perturbação na sua mente, causa medo dentro de você. Aquelas pessoas de gênero masculino, feminino andando para lá e para cá, gigantes, pequenos, seres de 10 centímetros de altura, andando para lá e para cá, né? Quantas e quantas vezes eu vi objetos discoides, máquinas inteligentes no formato de disco, do tamanho de uma bacia de alumínio, de aproximadamente 50 centímetros de circunferência, e dali descer 2 pessoas de 10 centímetros, com um corpo bem franzino e bem magrinho, com a cabeça do tamanho de uma bola de beisebol, descer e andar no meio daqueles homens e mulheres de 4 metros, 5 metros, 10 metros de altura, e todos ali ter direito de ir no centro do planeta Teireles. O centro do planeta Teireles é onde é o grande salão, né? Eu chamo de grande salão, mas não é esse o nome. Você vai ali no centro de Teireles e ali todos têm acesso, grandes e pequenos. Passou da atmosfera criada pelo campo energético de consciência dos 500, você é digno de estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E quando você chega ali, você contempla aquele salão que parece ser infinito, porque você anda, tentando atravessar o outro lado e você nunca que chega. Mas você vê que lá no fundo tem uma parede, mas quando você tenta chegar perto dela, parece que ela vai espichando, só para que você não chegue perto dela. E você olha, você vê diversas cadeiras posicionadas. Cada um tem a sua. E quando tem a grande assembleia, né, de todas as lideranças, de todas as galáxias, e as lideranças de todas as confederações, como o líder daqui é Mazaziel, e você olha todos aqueles, não vou dizer seres, todas aquelas pessoas ali, cada uma com a sua característica. Você olha para a biologia do seu planeta, onde você tem ave, réptil, anfíbio, né, mamífero, de um modo geral, que vem numa questão de peixe, como é o caso das baleias, dos golfinhos que mamam, né? Na questão dos grandes mamíferos, como a girafa, rinoceronte, hipopótamo, elefante. E você vê seres com características semelhantes. E você olhar para eles e você vê que eles pertencem a algum planeta e que esse planeta os quis ali e que a biodiversidade orgânica daquele planeta produziu aquelas pessoas com aquela condição física, seja réptil, anfíbio, aviária e outras tantas, que se você vê, você vai dizer que é um demônio, você vai dizer que é algo horrível, onde você vê a junção de seres
que se você encontrasse com eles na rua, durante o dia ou no quintal da sua casa, você morreria de infarto fulminante. Seu coração iria estourar de tanto medo. Você olha e você sente aquele frio na espinha por causa da feição horripilante daqueles seres. E são pessoas de qualidade ímpar. Mas o planeta de origem deu a condição biológica para que eles se desenvolvessem com aquela característica. Nós, eu falo nós porque qualquer um de nós, olhando para eles, agiria dessa forma. E não venha você dizer que não, porque é. Você olha na internet, eu vou colocar a questão da internet, você coloca assim, alienígenas, você tem que colocar grey, porque se você colocar cinza em português e não em inglês, não vai aparecer muita coisa. Então você coloca alienígena grey. Aí você vai ver aquele tanto de imagem criada por artistas que se inspiraram em relatos de abduzidos, e você vai ver seres cinzas, com olhos grandes e amendoados, alguns com vestimentas, outros parece que a vestimenta é tudo aquilo que está no próprio corpo. Você vai ver seres de 2 dedos, 6 dedos, 4 dedos. Aí você coloca assim, alienígenas nórdicos. Vai aparecer aqueles homens altos, né? Brancos, loiros. Aí você coloca alienígenas insectoides. Vai aparecer formatos como gafanhoto, louva-a-Deus, até barata mesmo, né? Vai aparecer algumas coisas caracterizadas no gênero. Você coloca alienígenas reptilianos, vai aparecer diversas figuras, né? Que elucida uma forma possível réptil. Não sabendo essas pessoas, esses artistas, que nada mais é a sua obra do que uma inspiração do que realmente existe. Às vezes, o desenhista que desenha para mim, eu falo uma coisa para ele, nem dou muito detalhe, e quando ele me manda o desenho, eu falo, poxa, como é que ele soube desse detalhe se eu nem falei para ele que é assim? Por quê? Porque a existência que existe em nós, o que nos faz viver, é conectado com tudo que existe. Então, às vezes, você senta, e você que é desenhista ou não, você cria um ser alienígena. Aí você fala, será que esse ser existe? Sim. Você apenas foi um instrumento que, por orientação da própria existência, mostrou a imagem daquilo que existe e que possivelmente ninguém ainda viu. Quando você coloca assim no Google, cidades alienígenas, você vai ver diversas figuras em computação gráfica, né, que é CG ou CGI. E você vai falar, poxa, será que essa cidade mesmo, esse complexo arquitetônico, será que existe em algum lugar? Sim. Quando alguém tenta desenhar aquilo que não viu, e aquilo sai em perfeita perfeição, nada mais é do que a sua existência, que é única, e ela está em todos os lugares, mostrando para você que aquilo que você está criando não é fruto da sua capacidade nem inteligência. É algo que existe e está sendo retratado. Por isso que várias vezes, lá no Facebook, ou quando eu passei a civilização respectiva da pessoa, eu ia na internet, procurava uma imagem que se assemelhasse próximo ao ser daquela pessoa. Eu sempre coloquei embaixo, essa imagem é da internet, e que faz menção a 80, 70, 60, 50, 90% do que realmente existe. Entendeu? Então, vamos lá. Você pesquisou? Pesquisei.
Viu como são a diversidade de seres retratados por artistas na internet? Vi. Ver pela imagem é uma coisa, ver pessoalmente é outra. Um exemplo. O Leonardo, que se identifica lá no canal do Rodolfo como Meu Note 10, ele esteve, como eu já falei para vocês, desde o momento em que ele começou a escrever lá de forma desordenada, né, nos comentários lá no canal do Rodolfo, e contar a experiência que ele e os outros 13 ufólogos tiveram, né, em uma das minhas propriedades. Quando ele chegou lá e ele viu próximo a uma plantação que eu tenho lá de eucalipto, uma nave pairando por cima da plantação de eucalipto, e ele viu seres, répteis, saindo e entrando no meio do eucalipto. Todos eles congelaram. Inclusive ele próprio escreveu lá em um dos comentários, em um dos vídeos, que eu não sei mais qual que é, no canal do Rodolfo. E uma das pessoas printou o comentário e mandou para mim e perguntou se era verdade. Eu falei que sim. Depois ele mesmo colocou lá o nome dele, como ele se chama, né? E eu fui, em um dos áudios que eu fiz, eu falei com ele: olha, a pessoa que se identifica como Meu Note 10, evita ficar falando muita coisa, para que você não seja prejudicado. Aí ele parou um pouco. Muitos de vocês viram, né, que eu chamei a atenção dele. Por quê? Porque ele viu e teve a experiência dele. Só que se você sentar com o Meu Note 10 e falar com ele assim: me conta tudo que você viu lá na fazenda do Carlos, ele vai te contar detalhadamente. Até hoje, quando eu converso com ele pelo telefone ou por WhatsApp, porque ele virou um colega de segunda classe para mim, ele simplesmente fala comigo: olha, Carlos, toda vez que eu fecho os meus olhos, a minha esposa está dormindo, eu levanto, vou para a sala, vou ver televisão. É difícil para mim até hoje aceitar aquelas pessoas que eu vi lá na sua fazenda. Ele mesmo fala para mim até hoje. Porque o dia que ele ouviu o áudio que eu gravei chamando a atenção dele, ele entrou em contato comigo, perguntou se podia me ligar, eu deixei, ele me ligou. Eu falei com ele: olha, evita ficar falando, porque como você... Na verdade ele é engenheiro, né? Como você é engenheiro, concursado e trabalha para o governo, evita. Né? Evita. Você viu? Vi. Ponto final, fica com você. Mas até hoje, ele e os outros, né, falam comigo: olha, Carlos, fechar os nossos olhos e não lembrar daquilo que nós vimos lá na sua companhia em 2014 é difícil. Ó, pra você ver, há 6 anos atrás. E até hoje, para eles, é como se eles estivessem vendo agora. Então, o Meu Note 10 lá, quando a gente estava chegando próximo à sede, eu tenho uma plantação imensa de eucalipto. Quando eu comprei já estava plantado lá, não fui eu que plantei. E eu não deixo remover nada. Nada, nada, nada. Eles viram lá aquela nave cilíndrica, grande, pairada. E os seres no chão assim andando. Né? E se você perguntar para ele, ele vai dizer para vocês que parece aqueles dragão de Komodo, bípede, daquele jeito. O rosto igual daquele dragão de Komodo, mesma coisa. Né? Depois, eu fiz questão de fazer com que eles chegassem perto de mim. Eles chegaram, viram assim uma distância assim de 2 metros, que é pouca coisa. 2 metros é você abrir as pernas bem abertas e você dar um passo, 2 passos, já deu 2 metros. Não é verdade? 2 passos bem dados dá 2 metros. Com a perna bem esticada. E quando ele olhou para aqueles seres lá,
Ainda eu falei, quer tocar neles? Eu não me lembro se o meu Note 10 tocou, não me lembro não. Mas algumas pessoas tocaram na pele dele e viu que era pele bem escamosa. Então eles tiveram a experiência deles, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Você olhar uma figura ilustrativa que mostra realmente que aquele ser existe, independente da pessoa achar que ela criou e ela teve ideia, mas não, foi simplesmente um modo que a existência teve de mostrar em antecipado aquilo que está por vir e que você pode encontrar um dia desses. Você olhar no seu quintal, ou até mesmo aí dentro do seu apartamento, e você vê uma pessoa dessa. Se você me disser que você sai correndo para abraçar, você é mentiroso. Você vai olhar para uma pessoa bípede, com características que você nem sonhou, ou o mais próximo que você viu foi na internet, e você vai fazer o quê? Você vai se assustar. Você vai sentir muito enjoo, né? Você vai sentir muito medo, você não vai conseguir sair do lugar, você não vai conseguir correr. Entendeu? Então você vê é diferente. Você tocar naquele ser é diferente. Você sentir a dimensionalidade, a densidade dele é totalmente diferente. Então imagina você olhando trocentos, centenas de milhares e milhares de pessoas, cada uma com a sua característica física correspondente ao segmento biológico do seu planeta, desde a origem da fundação microscópica, né? Que fez com que aquele corpo daquela maneira se desenvolvesse e abrigasse ali uma consciência muito avançada, inteligentérrima, que tem a condição de usar o seu cérebro 100% do que realmente ele é, e você olhar e ver aquele ser fazer coisas que para você soaria como ficção, como mágica, como seja lá o que for, e ele mostrar para você que você também é capaz, porque você tem a mesma centelha. Toda centelha é igual. O que muda é a condição biológica de cada corpo, né? Todas foram dadas da mesma forma, só que umas estão mais evoluídas porque nasceram primeiro, tiveram oportunidade, outras ainda estão aqui espalhadas em toda a existência como uma simples partícula na flor de lótus, que não nasceu e talvez nem vai nascer. E se nascer, nascerá em mundos muito superiores. Entendeu? Imagina você sacudir a poeira, melhor, imagina você sacudir um pano cheio de poeira contra a luz do sol. Você vai ver pequenas fagulhas de poeira voando, não vai ver? Aquilo ali seria o mesmo que a centelha de vida. Está espalhada naquela proporção em todos os lugares que existe. Tudo que existe. E aquela minúscula centelha, do tamanho de um grão de areia, mas com o formato de uma flor de lótus, ela pode cair lentamente em um mundo que ainda não desenvolveu uma característica humanoide, e que quando desenvolver pelo segmento biológico da evolução, vai criar uma condição física, seja com 2 pernas, 4 pernas, 6 pernas, seja por uma função mais virada para um DNA de réptil, ou inseto, ou anfíbio, ou ave, né? Mas vai desenvolver. E ali, a primeira consciência ela vai vingar e vai dar origem à vida. E depois que desenvolver e se apresentar, para aqueles que não estão preparados, será como se fosse um monstro. Um dragão de 8 cabeças, né? Mas na verdade é um ser evoluidérrimo que aprendeu a respeitar tudo que existe e acima de tudo aprendeu
o valor de tudo que existe. Você respeitar alguma coisa é sua obrigação. Dar valor àquilo é diferente. Né? Eles não. Eles respeitam no mesmo nível que valoriza. Nós não. Nós respeitamos por educação. Não é verdade? Nós respeitamos alguém que vemos por obrigação e educação. Agora, valorizar, você vai dizer assim, eu só valorizo quem eu conheço. Você não vai valorizar quem você não conhece. Mas respeitar, você vai respeitar quem você conhece, quem você não conhece. Se você for educado e tiver educação. Não é verdade? Eles não. Eles estão onde estão, não é porque é melhor do que eu e você. É porque eles aprenderam o significado. Eu aprendi o significado. Mas eu só não sou mais evoluído porque eu estou aqui. Entendeu? E todos os dias eu tenho o meu espinho na carne. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que tirar o meu espinho na carne, sabendo que no outro dia o espinho vai entrar de novo. Eu não carrego nenhuma cruz. Eu carrego espinhos. Todo dia eu tiro os meus espinhos. E no outro dia eu me espeto de novo. Faz parte da vida. Né? O meu temperamento, por exemplo, é um defeito para as outras pessoas. Para mim, é minha qualidade. Tá entendendo? O seu defeito, para mim, pode ser uma qualidade, como a sua qualidade, para mim, pode ser um defeito. Por isso que ainda que nós não evoluímos, porque nós não sabemos calcular isso. Então, quando você olha o brilho da federação, você entende que eles têm o equilíbrio de tudo. E tudo para eles é perfeito. Eles não precisam da minha riqueza. Eles não precisam da minha vida. Eles não precisam de sacrifícios meus. Eles não precisam que eu fale deles para ninguém. Tá entendendo? Eu falo porque eu sou teimoso. Eu falo porque eu quero ver a pessoa vencer na vida. Eu falo porque eu quero que vocês compreendam que vocês só não estão comendo o melhor que o planeta pode oferecer para vocês porque vocês não assumiram ainda a postura de um pensamento fixo naquilo que vocês querem. Eu já participei e a minha participação não foi de opinar. Quem sou eu para isso, né? Mas eu já participei de reuniões onde somente eu e os 500 estavam. Os 500 ali, eu no meio, igual barata tonta, olhando para eles, e vi eles julgarem, sentenciarem um planeta inteiro. Tá entendendo? E vi que lá da federação, só com o pensamento de um dos 500, todo aquele planeta foi destruído. Aí você que não entende nada vai dizer, poxa, e o valor daquelas vidas que estavam lá? Porque nós, que nos julgamos perfeitos, temos o mau costume de querer ser solidários a algo em que não entendemos nada. Lá tem vida. Tinha vida, né? Foi julgado, sentenciado e destruído. A civilização que vivia ali, eu não conheci, nem por foto.
nem por um holograma aberto na minha frente para mim ver. Mas eram de pessoas tão perversas que até a consciência do planeta eles conseguiram corromper. Não tinha um que escapasse. E somente um, lá na Federação, só com o poder do pensamento, o planeta explodiu. E onde existia o planeta, ficou só o núcleo lópede brilhoso, e ao redor do núcleo, vários detritos do que um dia foi o planeta formado por inteiro. Depois aquele núcleo foi apagando, e o que restou foi somente detritos. Que com certeza, depois que sair da órbita, vai se tornar grandes rochas de asteroides e que vão cair em algum outro lugar. Mas destruíram. Né? Mas a gente, que nem eu falei, costuma se julgar muito perfeito, e quando a gente vê uma sentença como essa, a gente se dói. Ai, mas por quê? Por quê que destruiu um planeta inteiro? Por que destruiu aquelas vidas? Aí a pessoa fala isso, mas não tem coragem de dar um pão com manteiga e um copinho de café para quem está passando fome. Não tem coragem de estender a mangueira na tua casa para encher a caixa d'água do vizinho que teve a sua água cortada. Tá entendendo? Não tem coragem. Mas para opinar sobre essas coisas tem. Por isso que às vezes eu até evito contar algumas coisas que vi, porque isso vai causar uma comoção tão falsa na pessoa que vai me enojar ainda mais. Né? Então, quando eu vi isso, eu fiquei perplexo. Eu tive muito medo. Caramba, uma única pessoa, só com um pensamento, não foi nenhuma arma de destruição em massa, não. Só o pensamento destruiu um planeta. Talvez você aí que está me ouvindo nunca nem saiu do seu estado. Você conhece só o caminho da tua casa para o trabalho, do trabalho para a tua casa. Talvez você nunca teve a chance de viajar e conhecer o Brasil. Mas se você for pelo meio convencional, que é a estrada, ou em uma ferrovia, como é o caso de Belo Horizonte para Vitória, que é uma viagem muito bonita, de mais de 12 horas até Vitória, de trem, você vai ver paisagens, vilarejo, pessoas. Se você for de caminhão, de carro, você vai ver muitas cidades, você vai ver que de um estado para o outro, de uma cidade para outra, é muita coisa, é grande. Agora imagina o planeta inteiro sendo destruído só com o poder do pensamento de uma pessoa. E toda a vida que existe ali ser extinguida, nunca mais vai existir. Até a autoridade sobre aquelas centelhas de vida, aquele ser tem, porque foi dado pela arquiteta de tudo. Aí você enxerga o poderio desse. Não foi uma frota, nem uma nave, nem um míssil balístico, nem uma bomba de hidrogênio de 1 bilhão de quilotons, não foi nada disso. Foi o poder do pensamento. Imagina, né? Imagina isso. Como também eu vi várias vezes pessoas criar planetas do zero só com pensamento. Você que me ouve aí, que está chegando agora no canal do Rodolfo, você pode até dar um joinha contra ao que eu estou falando, né? Ou achar que eu estou muito doido, ou até perguntar o que é que eu estou fumando, né? Mas são coisas que eu vi e sou testemunhas. E ai de mim se eu negar. Ai de mim. Então quando você olha para a federação e para aquelas pessoas que ali frequentam, pessoas que vieram até de planetas que estão
em situação pior do que essa aqui. Pessoas que vão ali porque foram convidadas e participam de todo o glamour, né? De todo o luxo. Aquilo ali é luxo mesmo. Né? E de toda virtude, de tudo que é bom naquele planeta. Você não consegue nem pensar no seu planeta. Você se desliga. Parece que você veio de lugar nenhum. Mas quando você vê um julgamento ser feito e você vê a sentença sair e ser executada naquele momento, acabou. Acabou. E a perfeição é tanta que não existe um segundo conselho. Não. Foi decidido, ponto final. Não existe na Constituição Asto, na Lei Asto, prerrogativas, não. É sim ou não. Não tem julgamento em segunda, terceira, quarta instância, não. Porque são pessoas tão justas e dignas que são guardiões da lei, que tudo que fazem é perfeito. Ao contrário de nós. Então, das várias vezes que eu vi seres caídos que destruíram civilizações inteiras sendo colocados, né, em grandes arcas e direcionando essas arcas, né, em direção ao buraco negro, e eu de dentro de um cruzador interplanetário assistindo tudo, olhando pela janela. Eu falo janela pela modéstia, né? Porque é um janelaço. Peraí, é uma vida. Se eu for pensar na história daquele ser, ou da maneira que ele viveu, eu vou sentir dó, pena. O que é perfeito, julga com retidão. O que é imperfeito, julga em primeira, segunda, terceira e quarta instância. Né? Por isso que existe um ditado que diz, né? Maldito é o homem que confia no homem, né? Porque somos falhos mesmo. Se o pecado existisse, nós somos pecadores mesmo. Né? Mas cometemos erros da mesma forma que também acertamos. E por isso que nós ainda, nesses momentos que nos resta, nós estamos aqui. Os seres que se prostituíram com os Hayazins e todas as outras raças que chegaram aqui e nos usaram, né, como subproduto da evolução, foram sentenciados, julgados e sentenciados. Eles sabem que eles não irão morrer até a execução da pena. Sabem disso. Entendeu? Então são coisas assim que, se eu explicar para vocês, vocês vão ficar cheios de porquê, igual no passado. Algumas pessoas falavam: poxa, Carlos, esses seres são tão evoluídos, são tão magistrais, são tão benevolentes. Por que eles não matam a fome da humanidade? Por que eles não trazem a cura para a humanidade? Quando você fala desses seres, dessas pessoas do espaço, como eu falo, sempre vai ter um crítico para te fazer essas perguntas idiotas. São perguntas idiotas. Né? Por quê? Por quê? E por quê?
Por que que eles não dão tecnologia para nós resolver os problemas da humanidade? O problema da humanidade não é tecnologia. O problema da humanidade é falta de caráter. E tudo que é responsabilidade nossa, o que é responsabilidade minha, eu não posso delegar a ninguém. Porque delegar os meus problemas para os outros resolver é fácil. O problema é eu resolver os meus problemas. Então, quando algum idiota toca nesse assunto para perguntar por que os seres não intervêm direto, é porque nós somos o culpado. O Brasil está do jeito que está porque nós somos culpados. Porque os meus pais são culpados. Porque os meus avós são culpados. Porque os meus bisavós são culpados. O mundo é comandado por governos porque nós somos culpados. O governo é minoria, a população é maioria. Mas todos nós, quando nascemos, é colocado em nós um cabresto para olhar só para frente. Se você desvia o seu raciocínio para o lado, você é chamado de louco, idiota, como é que é? A palavra é conspiracionista, um negócio assim. Você está falando demais, você é louco. Eu prefiro ser um louco sem cabresto do que ser uma égua domada, né? Eu prefiro ser um cachorro doido do que ser um poodle deitado em cima de um sofá. Então, quando você delega a culpa do mundo e pergunta por que esses seres não vêm ao nosso socorro, significa que você mesmo não tem capacidade de ajudar ninguém. Que você é o típico homem, a típica mulher que gosta de delegar as obrigações que é sua para outro. Eu tenho até pena de quem trabalha do teu lado. Eu tenho até pena de quem seja teu esposo e tenho até pena de quem seja tua mulher. Então, quando eu vejo assim essas perguntas como eu vi no passado, me dava vontade de vomitar. Vontade de vomitar. Tem muita gente que gosta de fazer caridade para muitos ver, mas quando chega ali uma pessoa escondidinha e pede ajuda, é ignorado. E a palavra que se dá é: já ajudo muita gente, não posso ajudar você. Entendeu? Hoje, infelizmente, quando se ajuda alguém, ajuda para todo mundo ver. Eu estou ajudando. Quem ajuda de verdade faz com que poucos vejam, e para que esses poucos não entrem em soberba, é melhor que se fique oculto quem está sendo ajudado. Para depois você não apontar o dedo e falar: eu te ajudei. Eu matei a sua fome. Que nem eu falei para vocês. Eu me arrependo muito de ter ajudado muitos picaretas. Muitos. E algumas pessoas até um dia me mandou uma mensagem no WhatsApp, não vou falar o nome da pessoa porque eu gosto muito dela. Falou comigo assim: Carlos, a pessoa, ela me conhece pessoalmente. Ela virou para mim e falou comigo assim: poxa, Carlos, eu fui no seu apartamento, eu até vi os carros que você menciona no áudio, você fez questão até de me mostrar na época o documento e a escritura do seu imóvel, né? Poxa, a ajuda que você deu para essas pessoas pilantras do passado, esses são pilantras mesmo. Não faz diferença para você não, cara. A questão não é fazer diferença. Não é isso. A questão é que você poderia fazer para quem merecesse. E por um ato emocional que eu tanto luto
para que seja exterminado da minha vida, que é um dos piores espinhos que eu tenho na carne, é a emoção de ajudar alguém, é saber que por causa dessa cegueira, eu não ajudei quem merecia realmente. Essa é a minha revolta. E quando aparece um filho da puta qualquer para falar asneira, ajudou, tá ajudado. Queria ver que se fosse com seu dinheiro. Queria ver se fosse com o salário mínimo que você ganha. Você tirar aí R$50, R$100 e ajudar, depois saber que o cara é um filho da puta. Que a mulher é uma filha da puta qualquer. Queria ver se você não ia chorar esse seu dinheirinho derramado. A questão não é o valor. A questão é para quem você deu. Quais são as pessoas que recebeu? Entendeu? Então por isso que eu sempre pedi e peço para vocês tomarem muito cuidado. Não é porque vocês irão ver alguém chorando que vocês irão lá e irão socorrer, não. Né? É igual algumas pessoas aí que se dizem ser contactados, né? Foram lá no meu Facebook, já tem um tempinho atrás, não foi agora. Vou falar só isso aqui para finalizar esse áudio. E falaram comigo assim: poxa, eu vi seus áudios no seu canal, vi seus áudios lá no canal do Rodolfo, há um tempo atrás. Sabe, eu gostava tanto de você, mas quando você disse que esses seres não têm amor, ai, me deu tanta raiva. Foda-se. Foda-se. Vai acreditando em amor de alienígena pra ver onde você vai parar. Quem é racional não sente amor. Amor não existe. Esse amor que fala nos livros, esse amor que se declara no altar de uma igreja, esse amor de cartinha, ou de SMS, ou de Messenger, isso é tudo balela. O mais próximo, igual eu falei, do sentimento desse tal amor aí, que se possa ter uma coisa mais próxima, mas mesmo assim nem é amor, porcaria nenhuma, é o sentimento de uma verdadeira mãe que sabe ser mãe pelo seu filho. Porque nem toda mãe é mãe, nem todo pai é pai. Né? Todos nós sabemos disso. Mas aquele afeto que é totalmente fora dos ciúmes ou do apego, né, familiar, porque tem gente que acha que amar o filho, sentir amor, é não deixar o filho ir embora. Isso não é amor, isso é apego. Né? Uma coisa é você apegar a alguém. Eu confundi o apego com amor. Né? Então essa palavra, eu tenho até nojo dessa palavra amor. Eu tenho nojo, quando eu falo assim, dá vontade até de morder a língua. Eu prefiro me apaixonar, porque a paixão não deixa você ser cego. Tanto é que até nos casos amorosos, a paixão é uma coisa que dá e passa, não é verdade? E que marca. Então é melhor você apaixonar-se e ficar atento a ser decepcionado do que você simular um falso amor. Como essa porcaria dessa palavra também que se chama perdão. Outra coisa idiota para aprisionar o ser humano. Tem gente que foi tão maltratado na vida, tão escorraçado pela família, tão amaldiçoado pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, por tudo, que vive numa depressão profunda. E no seu subconsciente, no seu inconsciente também, existe um paradigma que diz assim:
quando eu perdoar essas pessoas ou elas me pedirem perdão, eu vou me libertar. Porra nenhuma. Você tem que tocar seu barco, né? Então, quando eu vejo falarem de amor, eu sinto nojo, repúdio. Quando eu vejo alguns contactados aí falar que os seres nos amam, porra nenhuma. Ama é o caralho. Entendeu? Ama é o caralho. O que eles têm é algo racional. Quando você age com a razão, você é racional. Quando você age por emoção, você é trouxa. Eu fui trouxa várias vezes, ainda continuo sendo, porque ver um pai de família ser despejado ou passar fome me comove muito. É um espinho na carne que eu tenho. Ver uma criança chorar com fome é um espinho na carne que eu tenho. Né? Ver uma família ser despejada e eu correr para ajudar é um espinho na carne que eu tenho. Ah, Carlos, mas esse espinho é bom. Não. Porque nem toda a lição de vida que vem para a pessoa é para que você interfira. Talvez ela tenha que passar por aquilo para ela dar valor àquilo que um dia ela teve lá atrás. Né? Porque a pessoa só dá valor ao trabalho quando ela fica desempregada e não tem um salário no mês. O esposo ou a esposa só dá valor a um relacionamento quando separam e um sente falta do outro. Né? Então a gente dá valor somente quando a gente perde. E perder as coisas é muito fácil. Conquistar se torna difícil por causa da soberba sentimental que todo ser humano vive. Eu vivo. O meu sentimento, falta 30% dele para eu exterminar da minha vida, mas os homens do espaço já disseram que enquanto eu estiver aqui até 2036, isso vai me prejudicar enquanto eu viver. Então eu tenho que ser racional. Agir com razão e não com emoção. E é uma coisa que eu tenho trabalhado muito para conseguir. Né? Então, pense nas coisas. Que quando você pensar e conseguir ser inteligente, você vai entender e obter as respostas que você sempre quis ter e ninguém te deu. Quando você olhar para o mundo que você vive, você vai saber o porquê que as pessoas estão passando fome. Você vai saber por que as pessoas estão ficando desempregadas. Quando você procurar entender de política, você vai entender que votar não vale a pena. Quando você buscar entender a verdadeira história do nosso país, você vai entender o porquê que é o reflexo da política hoje. Né? Quando você olhar e fizer uma retrospectiva de todas as eleições presidenciais, governamentais do passado, você vai ver que todos fizeram a mesma promessa. E o país continua a mesma merda. Quando você olhar e procurar entender quem é e o que faz a ONU, e der chance para entender o lado obscuro dela, da ONU, e dessas organizações fajutas, que é a extensão do braço da ONU, você vai entender o porquê que o mundo está em colapso. E quando você for homem e mulher, de assumir que você é culpado por isso, e entender que o seu grito é um diferencial, mesmo que seja tarde,
e você compreender que você é o causador de tudo isso, que você é o culpado de tudo isso, que você elege ladrões a cada 4 anos e vigaristas também a cada 4 anos, você nunca vai delegar a responsabilidade sua, nem dos seus pais, nem dos pais dos seus pais, porque você vai saber que todo mundo é errado. Olhar para o céu e perguntar por que não vem o socorro em meio a tanta desgraça é fácil. Agora olhar e admitir que a culpa é nossa, pelo mundo estar assim, por o mundo estar assim, é que é difícil. Se nós colocarmos no dedo a cúpula governamental do mundo, não chega a 5 mil. Então você pega 7 bilhões, 8 bilhões, vamos pegar 8 bilhões de pessoas, menos 5 mil políticos. Quem vence? Quem vence? Os 5 mil políticos ou 8 bilhões de pessoas? E aí, como já é tarde demais, mas se no passado tivesse alguém que falasse, que tivesse coragem de falar, custasse o que custar, o mundo não estaria essa merda. Então por isso que às vezes eu me privo a falar das coisas maravilhosas que eu vi lá fora, porque se eu que procuro a perfeição e jamais serei perfeito aqui, não aceito nem eu mesmo pensar naquilo que eu já vi, você acha que eu vou compartilhar com vocês? Não vou. Não vou. Eu vou falar às vezes, quando der na teia, né? Então, gente, é assim, você acreditando ou não, vai continuar sendo assim. Então, por isso que falar da federação me remete a tantas coisas e que me faz refletir a tantas outras coisas. E eu posso dizer que eu sou um dos culpados por o Brasil estar do jeito que está. E os nossos antepassados são mais culpados ainda do que nós, porque eles tiveram a chance de mudar e deixar para nós um mundo melhor. E o que eles deixaram para nós, o que meu bisavô, meu avô e meu pai e minha mãe deixou para mim foi um mundo pior. E eu não vou consertar o mundo. Mas eu posso supervisioná-lo. Um abraço a todos vocês. Uma ótima quarta-feira. E até o próximo áudio.